Olá a todos, bem-vindo ao Consciencial. Bem, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho como superar os pensamentos intrusivos, pensamentos negativos, aqueles pensamentos que te perturbam e não te largam e acabam criando ansiedade, criando um desequilíbrio emocional em você. E vocês se atentam, né, que eu falei superar, não se livrar. Porque no decorrer do vídeo vocês vão perceber que alguns pensamentos negativos eles são um pouco importantes, eles devem existir. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa diferença entre um pensamento negativo ser positivo e quando ele ultrapassa esse limite e passa a ser uma coisa perturbadora, uma coisa que vai controlar você, vai tirar de você o seu controle, o controle da sua vida, das suas ações. Então, eu vou refletir um pouquinho sobre isso, sobre como superar os pensamentos intrusivos, pensamentos negativos e entender um pouquinho dessa dinâmica. Vamos fazer essa reflexão? Vem comigo! Então, vamos falar um pouquinho sobre esses pensamentos intrusivos, esses pensamentos negativos que às vezes perturbam as pessoas e acabam controlando a sua vida emocional, a sua conduta. É importante a gente se atentar de que o ser humano, a raça humana, ela viveu, né? Ela teve um momento da sua história onde as situações, o ambiente era muito hostil. Então, ser uma espécie precavida, uma espécie que esperava o pior, que se preparava para o pior, estava ligado à sobrevivência. Então, é importante saber que esse mecanismo que foi criado no nosso cérebro, ele nos ajudou em muitos momentos, né, da nossa história como espécie. Então, é por isso que eu falei lá no início do vídeo que tem pensamentos negativos que são bons, que são positivos. Porque é o seguinte, quando alguém fala assim, se livre dos pensamentos negativos, passa a ideia que você vai passar a ser uma pessoa totalmente positiva, que até se chama de positivismo tóxico, né? Que só tudo vai dar certo, que não tem nada de errado, que nada de mal vai acontecer. Isso não é bom, porque a vida ela tem, né, na sua frequência, no seu percurso, momentos que são bons e momentos que são ruins. A grande questão aqui é o primeiro toque que eu quero dar para vocês. O que você tem que fazer? Você tem que selecionar os pensamentos que vão ajudar nessa preservação de você. É esse pensamento que você pode, ao ele se antecipar, te dar uma proteção. Então, eu vou atravessar uma rua vazia. Eu tenho que ter um pensamento negativo que alguma coisa pode acontecer ali. Eu tenho que ficar em alerta. Se eu entrar nessa rua negativa achando que está tudo certo, eu não vou ficar em alerta e pode alguma coisa de ruim acontecer. Então, esse estado de alerta é muito positivo. Ele ajuda a gente. Agora, a grande questão é que a gente acaba misturando os momentos, onde esse pensamento deixa de ser um pensamento de alerta, deixa de ser um pensamento que pode me preservar, que pode me auxiliar, e começa a aparecer em qualquer momento. Então, estou num momento onde não há nenhuma situação ou nenhum ambiente que possa criar essa perspectiva de risco e eu continuo fazendo a utilização desses pensamentos. Então, é muito importante você fazer uma reflexão com você aí. Os pensamentos que vêm à sua cabeça, que você não gosta, que são intrusivos, que eles invadem a sua mente e você não consegue controlar. Qual desses pensamentos realmente servem para a sua sobrevivência? Não só física, como mental, tá? Então, vamos dar outro exemplo. Eu vou me aproximar de alguém, de uma pessoa nova, né? Esse pensamento de ir com o pé atrás, ele ajuda, porque eu vou conhecer essa pessoa aos poucos e vou tendo a oportunidade de avançar cada vez mais, me protegendo, ao ponto de chegar um momento que eu tenho total conhecimento de ficar mais exposto. Então, é importante para você fazer essa avaliação, essa reflexão com você. Qual é o pensamento que eu posso guardar que me ajude na minha preservação física e mental? Os outros você tem que descartar. Agora, esses são importantes. Por isso que eu falei lá no início que é como superar e não como se livrar.
Porque se você deixa de ter esses pensamentos que podem garantir a sua preservação física e mental, você fica muito vulnerável. O que acontece com as pessoas que têm esse positivismo tóxico? Quando acontece alguma coisa porque ela não se preparou, ela vai para um lugar de extrema deficiência, de extrema debilidade emocional e mental, porque o impacto é muito maior. Então é importante fazer essa separação. Quais são os pensamentos que vão me resguardar, que vão me proteger, e eu posso deixar que eles falem assim, ó, toma cuidado aqui, ó, isso aqui pode estar um aspecto ruim, e você se prepara daqueles que só vão perturbar, que só vão apenas te desestruturar. Outro ponto é o seguinte, você tem que reforçar na sua mente os momentos positivos, os momentos de prazer da sua vida. Eles vão fazer uma balança, vão equilibrar essa balança com relação a esses pensamentos negativos que surgem. Porque, como eu falei, né, como eles têm prioridade, vamos dizer assim, na nossa cabeça, porque tem uma construção instintiva de dar valor a eles, porque eles nos salvaram em alguns momentos da história da nossa espécie, eles tendem a ter se colocar como primazia. Quando a gente coloca, lembra, relembra, valoriza os momentos positivos de prazer, existe um equilíbrio nessa balança. Isso acaba equilibrando o nosso pensamento e a nossa reflexão sobre isso. Então é muito importante você lembrar, porque é o seguinte, no nosso cérebro, na nossa mente, nós guardamos detalhes, né, frações, símbolos de momentos onde a gente teve prazer, seja num objeto, num lugar, com uma pessoa. Então é muito importante você relembrar isso, fortalecendo. Esse tipo de pensamento, ele tem que ser trabalhado. Ele não surge do nada, ele tem que ser fortalecido, ele tem que ser cultivado. Então, quando você tiver aí nos seus momentos de pensamentos negativos, lembra de momentos bons que você viveu, momentos de prazer, pessoas que você se sente bem com ela. Lembra, isso ajuda a criar esse equilíbrio, porque aí é a nossa participação, como instintivamente a gente dá valor aos pensamentos negativos, porque cria uma estrutura de proteção, a gente tem que trabalhar mentalmente e fortalecendo os momentos e os pensamentos positivos, de prazer, que aconteceram com a gente e que vão acontecer. Então essa balança, esse equilíbrio é muito importante, você tem que fazer esse exercício de relembrar, de fortalecer, de cultivar os momentos de prazer, os momentos positivos que você teve, que você terá. Ok? O último ponto é o seguinte, você tem que se tornar eternamente criativo. O que eu quero dizer com isso? A mente humana, ela busca, ela necessita de atividade. A inatividade é nociva. O que acontece com as pessoas que, em grande parte, elas se estabelecem numa vida onde tudo é igual, vai para o mesmo lugar, o mesmo trabalho, as mesmas pessoas. Essa estagnação, essa sensação de não avançar não é boa, porque ela permite ou dar a ideia para essas ideias, esses pensamentos negativos, que alguma coisa não está boa. E os pensamentos começam a surgir. Então é muito importante que você se torne uma pessoa criativa, que você crie, que você tenha objetivos, que você busque a mudança. Pode ser mudanças pequenas, mas é importante que você passe a ideia para você mesmo, né, para o seu inconsciente, de que a sua vida ela está avançando, porque todas as coisas no nosso planeta elas têm seu propósito. Todas as coisas, tá? Você pode pensar o que você quiser. Então, elas nascem, elas têm o seu desenvolvimento e elas vão avançando porque elas estão crescendo, elas estão criando coisas, elas estão proporcionando a produção de outras coisas. Conosco, né, com a espécie humana, não é diferente. A espécie humana tem que ser produtiva, ela tem que criar. Então nós construímos um mundo onde a facilidade das coisas, ou às vezes a realidade econômica, social, coloca os indivíduos em lugares estagnados, e a estagnação não é boa para a nossa mente. Então, qualquer coisa mais pequena, mais singela que for,
que dê a ideia para você, que você está criando, que você está propondo, que você está buscando, isso ajuda nesse equilíbrio que nós estamos falando. Porque a palavra-chave aqui é equilíbrio, tá? O ser humano, basicamente, ele tem que ser um ser equilibrado, onde todas as coisas possam atuar na sua mente, né? Estou falando de uma questão psicológica, atuar na sua mente de uma forma equilibrada. Então, esse é a nossa reflexão desse vídeo. Pensamentos negativos tem que eliminar? Não, eles são bons porque ajudam em momentos de dificuldade, momentos que eu estou em risco. Pensamentos positivos são ruins? Não, eles são bons, mas não podem ser excessivos, porque talvez sendo excessivos me coloca no lugar onde eu não vou me preparar. E ficar estagnado é ruim? Sim, porque eu tenho que ter um equilíbrio da minha mobilidade na minha vida. Tá? Então não precisa ser uma coisa grandiosa, mas eu estando sentindo que eu estou crescendo, que eu estou me desenvolvendo, que alguma coisa faz sentido na minha vida, vai colocar esse equilíbrio e vai combater esse pensamento intrusivo negativo, porque ele só se fortalece quando essas duas outras questões que eu citei aqui, elas não são trabalhadas, não são operadas, que depende da gente. Então, pensamentos positivos, lembrar dos momentos positivos de prazer é a nossa tarefa. Ser criativo, buscar é a nossa tarefa. Agora, é uma tarefa instintiva na nossa mente nos proteger. E aí os pensamentos negativos, quando eles não têm esse contraponto, eles se fortalecem. Então a ideia é equilíbrio, colocar em prática o que a gente conversou aqui, e você vai perceber que os pensamentos negativos ou intrusivos, aqueles que surgem do nada, eles vão apenas servir para te proteger, para te tirar de situações difíceis e resguardar a sua questão emocional e psicológica, ok? Então, essa foi a reflexão de hoje. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever se não está inscrito, ativar notificações e compartilhar, tá? O ano de 2024 foi o primeiro ano do canal, estamos aqui no outro ano, 2025. A intenção é crescer, né? Ganhar mais inscritos, fazer com que o canal cresça, ative mais pessoas, e a sua ajuda vai ser muito bem-vinda. Então, e também, né, falando nisso, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão se inscrevendo, estão estimulando nossa intenção de crescimento, ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fiquem em paz.